Fala, gente linda, gente elegante, gente sincera! Vamos continuar com um gênero maravilhoso. Que gênero é esse? Crônica, Brasil! Amores, na aula passada, a gente trabalhou a crônica e suas características. Crônica, um texto curto, com poucas personagens, um tempo também curto, um espaço bem especificado. Tá, aí você vai falar para mim, professora, eu assisti ao filme As Crônicas de Nárnia. Sim. Por que ele leva esse nome, professora? Você havia me dito que crônica é um texto curto e a obra ela é composta por sete episódios, o livro pelo menos. O filme, se eu não me engano, são 3 obras, enfim. Mas por que, professora? O filme tem 2 horas e você falou que o espaço, o tempo e as personagens são menores. Vamos entender. O que você precisa entender é que as Crônicas de Nárnia, para quem assistiu ao filme, ela vai narrar a história de personagens isolados dentro de uma outra história. É como se tivéssemos uma micro-história dentro de uma macro-história. E essa história, no caso a micro-história, ela vai contar um fato habitual das crianças, um fato rotineiro daquele grupo. Por isso, recebe este nome, As Crônicas de Nárnia. O leão, a figura, o objeto normal, o armário, eles compõem a crônica do filme, né? As Crônicas de Nárnia. Ou seja, como se as Crônicas de Nárnia fosse um conjunto de crônica. Entendeu? Tá indo? Bem, assim como prometido na aula anterior, vamos analisar uma crônica? Eu coloquei crônica na quarentena, ou seja, teríamos muitas crônicas para produzir na quarentena, não? Talvez um simples olhar pela janela do seu quarto, ou se você mora em prédio, olhasse para a área externa do seu condomínio, nossa, como você poderia ter produzido crônica? Porque algumas histórias ali que passaram pelos seus olhos, daria uma bela crônica, com certeza. Mas eu vou trazer uma outra, assim como eu havia dito, crônica de Luiz Fernando Veríssimo. Essa crônica, ela não vai abordar algo que o autor viu, que o autor passou pela rua, encontrou uma situação e escreveu. Não, ele colocou de uma forma lúdica, ele criou uma crônica de forma lúdica, como se fosse uma crônica de humor. Professora, eu posso produzir isso também? O dia que você quiser produzir uma crônica e quiser mandar para o meu e-mail, agradecerei. Darei o retorno para dizer que se você vai dar um belo cronista, bem como o Luiz Fernando Veríssimo. Ou seja, a crônica, ela tem um teor do cotidiano, como a gente vai ver na crônica O Homem Trocado, que ocorre em um único espaço, as personagens são bem limitadas, o tempo curto. Essa crônica, ela é uma das crônicas mais fáceis para a gente conseguir separar o tempo, o espaço e as personagens. Vem comigo. O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma enfermeira do seu lado. Ele pergunta se foi tudo bem. Tudo perfeito, diz a enfermeira sorrindo. Eu estava com medo desta operação. Por quê? Não havia risco nenhum. Comigo, sempre há risco. Minha vida tem sido uma série de enganos. E conta que os enganos começaram com o seu nascimento. Houve uma troca de bebês no berçário e ele foi criado até os 10 anos por um casal de orientais, que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com os olhos redondos. Descoberto o erro, ele fora viver com os seus verdadeiros pais, ou com a sua verdadeira mãe, pois o pai abandonara a mulher depois que esta não souber explicar o nascimento de um bebê chinês. E o meu nome? Outro engano. Seu nome não era Lírio. Era para ser Lauro. Se enganaram no cartório e os enganos se sucediam. Na escola, vivia recebendo castigo pelo que não fazia.
Fizeram o vestibular com sucesso, mas não conseguiram entrar na universidade. O computador se enganara, seu nome não apareceu na lista. Há anos que a minha conta do telefone vem com cifras incríveis. No mês passado, eu tive que pagar mais de 3 mil. O senhor não faz chamadas interurbanas? Eu nem tenho telefone. Conhecer a sua mulher por engano. Ela o confundira com outro. Não foram felizes. Por quê? Ela me enganava. Fora preso por engano. Várias vezes. Recebi intimações para pagar dívidas que não fazia. Até tiverem uma breve, louca alegria quando ouviram o médico dizer: o senhor está desenganado. Mas também foi um engano do médico. Não era tão grave assim. Era uma simples apendicite. Se você diz que a operação foi bem, a enfermeira parou de sorrir. Apendicite? Perguntou hesitante. A operação era para tirar a apêndice. Não era para trocar o sexo? Bem, daí, através dessa obra, vocês tiveram a oportunidade de analisar dois personagens, porque o médico só é citado, um espaço curto, porque um diálogo pós-operatório, ele uns 3, 4, no máximo 10 minutos, então é aproximadamente 10 minutos ou alguns minutos, e construiu uma história. E um lugar comum, uma cirurgia que é algo relativamente comum, e é a característica de uma crônica. Ou seja, um fato talvez corriqueiro que ele brincou com a situação. Você entendeu? De boa? Bem, agora vamos para o seu desafio. Pensou que ia escapar? Não, vamos brincar de cronistas? Bem, esta proposta da crônica que vocês irão produzir, no roteiro vou discriminar onde vocês irão me entregar. Vocês irão produzir uma crônica com o tema relativamente amizade. Porém, vocês precisam se atentar à proposta. Esta proposta estará bonitinha para você. Cuidado! Porque a gente não pode confundir uma crônica de um simples texto. Tipo, eu vou desdenhar da crônica. A professora Elisa falou que eu posso escrever, é um fato normal, e falar: eu amo meu amigo. Meu amigo é legal. Meu melhor amigo se chama Joãozinho. Aí não, né, Brasil? Você precisa montar uma estrutura textual, ou seja, quem vai ser o seu personagem. Já trabalhei isso com você. No início do ano, a gente fez a estrutura do conto, é o mesmo que eu quero que você faça com a crônica. Quem vai ser a sua personagem ou suas personagens, onde vai ser o local ou o espaço que você vai escrever e o tempo que vai transcorrer a história, a narrativa. Depois que você dividir, ou seja, você organizar o que você vai escrever, aí sim você monta a sua crônica, dá uma lida na intenção da tirinha e dá uma lida no trecho de Aristóteles. Por quê? A tirinha, por exemplo, ela já traz um sentido maior em relação à amizade e é interessante para a gente escrever. Porque a tirinha vem assim: para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo. Mas o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios, na alegria e na tristeza. O que o sapo faz para você? Eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. Ou seja, você vai refletir a posição de amigo, o que é ser amigo para você, e vai escrever uma crônica baseada em um sentimento de amizade, ou seja, uma troca não financeira, como a própria tirinha traz isso para você. Ou seja, é como se a amizade fosse algo recíproco. Como não, né? É algo recíproco. A amizade a gente não compra. Não tem numa vitrine, vende-se um amigo por 50 mil reais. Não, né, Brasil? Enfim, vocês vão abordar esse tema e fazer uma crônica a fim de que quando o leitor, no caso, eu vou ler a sua crônica e falar assim: nossa, que legal, esse ponto de vista está bem legal. Nossa, que interessante, abordou a questão da amizade por esse viés muito legal. Confio em você. Arrasa! Um beijo e aguardo a sua produção.